Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre um assunto que é o segredo para que você mude seu comportamento, mude seus resultados e alcance aquilo que você está tentando alcançar, que está tão difícil de alcançar. Eu quero falar com você sobre psicocibernética, autoimagem. Você já ouviu falar desse livro? Existe um livro que chama Psicocibernética. E antes da gente começar a entender esse assunto, pega um papelzinho aí, vamos fazer um exercício para que nada do que eu fale interfira na sua cabeça antes de fazer esse exercício. Então, vou pedir para você pegar um papelzinho, pega uma caneta e você vai responder umas perguntas para mim. Quando eu te pergunto qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa em você? Então, eu peço para você, traz uma imagem sua na sua mente, olha para essa imagem. Ao olhar para essa imagem, eu quero que você me responda as seguintes perguntas. Essa pessoa que você está vendo, como são as características dela? Essa pessoa, ela é alta ou baixa? Como que você está vendo a sua imagem aí na sua mente? Gorda ou magra? Essa pessoa é uma pessoa agradável ou desagradável? Responda isso. Responda, essa pessoa é uma pessoa sexy, sensual ou é uma pessoa meio nhonha? Essa pessoa é uma pessoa simpática ou antipática? Essa pessoa é uma pessoa feliz ou triste? Essa pessoa é uma pessoa fracassada ou uma pessoa de sucesso? Como é a postura? Como que está a postura dessa pessoa aí nessa imagem? É uma pessoa que está para cima? E como é a postura? Descreva o que você está vendo. É uma postura mais curvada, uma postura mais para baixo ou uma postura arrogante? Eu não sei. O que você vê aí, a postura? Como são as roupas que essa pessoa está usando? Quais são as cores? Você acha essas roupas bonitas ou não? Essa pessoa é uma pessoa cheirosa ou uma pessoa fedida? Vamos olhar para tudo, para tudo. Essa pessoa é uma pessoa que atrai o interesse das pessoas ou é uma pessoa que as pessoas não querem muito estar perto? Como é o lugar que essa pessoa está? Me descreva esse lugar, como é o fundo, quais são as cores, qual é a intensidade da luz deste lugar. Certo, agora com essas respostinhas que a gente já conseguiu aqui, e se você quiser fazer mais perguntas, analisar mais coisas, você pode para esse vídeo, analisa mais coisas, mas com essas respostas a gente já consegue ter uma noção, e aqui você vai começar a entender o que é psicocibernética, o que é autoimagem, como a autoimagem determina o nosso comportamento e com isso nossos resultados. E vamos entender também como que a gente faz para mudar a nossa autoimagem, tá? Vamos entender primeiro o conceito de cibernética, tá? Cibernética é algo que existe no avião. O avião, não sei exatamente como fala, mas ele tem uma programação cibernética que faz com que a rota dele, é como se o GPS da rota dele fosse programado, isso é a cibernética. Então, do ponto onde ele sai até o ponto onde ele vai, existe uma rota programada nessa cibernética aí, eu acho que é assim que explica, e
o avião vai seguir aquela rota. Ele levanta, segue aquela rota e chega no lugar que ele tem que chegar seguindo essa rota. O piloto, ele só tá lá para fazer, para vistoriar essa rota programada. Então, se por acaso o avião passar por algum problema, alguma turbulência, essa cibernética ela vai corrigir esse problema, fazendo o avião voltar para essa rota pré-determinada, entendeu? Antes do avião sair. Então, o caminho que o avião vai percorrer já está programado e essa programação vai fazer com que o avião sempre volte para essa rota, tá? Isso é algo automático, certo? Um outro conceito aqui que eu quero falar é sobre o conceito de termostato, que você com certeza conhece. Muitas máquinas, né, tipo assim, o ar-condicionado, geladeira, equipamentos que, tipo, aquecem, né, eles têm um termostato, que é uma programação de temperatura. Então, você programa lá 26 graus, o ar-condicionado, ele vai funcionar, esfriar, né, e quando ele atingir o termostato, 26 graus, ele para de esfriar automaticamente. Mais uma vez, nós temos aqui uma programação automática que vai determinar o comportamento do aparelho. A geladeira é a mesma coisa, ela tem um termostato que vai fazer com que ela sempre funcione naquela temperatura. Quando ela atinge aquela temperatura, o motor dela para de esfriar. Quando ela baixar a temperatura, ele volta a esfriar. Então, o comportamento padronizado automaticamente por uma programação que é o termostato, tá? Como isso se equivale a gente? Como a psicocibernética existe no ser humano? Então, é como se o nosso subconsciente fosse programado para ter um determinado tipo de comportamento através da autoimagem. Então, é como se a nossa autoimagem fosse o nosso termostato. Aquela imagem que está gravada, que a gente avaliou aqui antes de começar o vídeo, no nosso subconsciente, vai determinar a forma como a gente se comporta. Por quê? Quando eu olho para a minha imagem e eu olho para essa imagem e falo assim, como é essa roupa? Antes de eu quero falar uma coisa. Nós não conseguimos avaliar de forma consciente essa autoimagem como sendo boa ou ruim, ou a gente não consegue despertar para o fato assim, nossa, minha autoimagem não é boa, eu preciso mudar. Por quê? Essa autoimagem, ela é construída na infância e ela é pra gente quem a gente é. Então, a gente não desconfia que aquilo é bom ou ruim. A gente é tão identificado com essa imagem que a gente simplesmente acha que a gente é aquilo e não questiona, né? Eu sou isso. Eu não percebo que isso é uma imagem que foi programada no meu subconsciente. Então, tá. Eu tenho essa imagem. Quando eu olho para ela, eu vejo como é a roupa que essa imagem que está na minha mente está usando. Ah, é feia. Olha o sentimento que gera. Essa pessoa é uma pessoa legal ou não? Ah, não muito, é uma pessoa quieta. O que fez essa autoimagem se construir tem a ver com as minhas experiências da primeira infância. Então, a forma como eu recebi amor, como eu fui elogiada, a forma como eu recebi atenção. A criança que recebe atenção, que é elogiada, recebe cuidados, que passa por consegue elaborar os seus sentimentos, ela vai construindo uma imagem positiva. E a criança que não, né, vai construindo uma imagem negativa, tá? E isso também pode se alterar durante a vida. Então, por exemplo, quando a pessoa ao longo da vida tem algum problema ou então passa por uma situação de muita crítica, de muita perda, de trauma, a autoimagem que podia até ser boa na infância, ela acaba se distorcendo e muda. Aí a pessoa, por exemplo, a pessoa terminou um namoro e ela sofreu uma super rejeição. Isso é possível que faça com que aquela autoimagem mude
e a pessoa começa a se ver negativamente. E aí, a partir daquele momento, a vida dela desanda, porque a partir daquele momento, aquela autoimagem começa a regir, tá? Mas vamos voltar. Se eu olho para minha autoimagem e eu penso, essa pessoa, ela é boa ou ruim? Ah, ela é má, essa pessoa é má. A minha mãe dizia que eu era uma pessoa má quando eu era pequena e eu gravei isso. E eu olho para mim e vejo que eu sou má. Mais um sentimento ruim ou um sentimento de ruim. Quando, por exemplo, eu tenho culpa. Eu fiz alguma coisa na minha vida que eu tenho culpa. Isso vai para minha autoimagem. E eu olho para mim e falo, culpada. Sentimento de culpada, desgraçada. A gente não percebe isso. E o que nós estamos fazendo? Por que eu tô fazendo esse teatrinho aqui? Porque esses sentimentos ruins geram a minha frequência. Então, quando eu tô com esse monte de sentimentinho ruim, eu começo a gerar uma frequencinha ruim. E a minha frequencinha ruim vai determinar o meu comportamento e os meus resultados. Se eu olho para a minha imagem e vejo cores escuras, porque veja bem, nós só estamos vendo a nossa autoimagem, a gente não tá vendo as autoimagens das pessoas, tá? Então a gente também, além de tudo, não consegue perceber que a nossa autoimagem não é boa, porque nós não estamos vendo a autoimagem do Neymar. Quero dar esse exemplo aqui, tá? O Neymar. Quando eu olho para minha imagem e vejo um fundo preto, roupas marrom, um chão marrom escuro ou tons de marrom, o meu sentimento vai ser de alegria ou vai ser um sentimento mais de tristeza? Certo? Tristeza, bem provável que seja mais desanimado, tá? Quando eu vejo uma imagem sem cor, eu tenho uma emoção mais desanimada e essa emoção tá gerando frequência. E essa frequência está gerando o meu comportamento. Você acha que o Neymar tem uma autoimagem boa ou ruim? Você acha que uma pessoa, ela vai lá, numa final de Copa do Mundo, com o estádio cheio, com todas as emissoras do mundo filmando ela, pega uma bola e fala assim, eu vou bater o pênalti da final. E ele vai lá, pega, pá, eu vi, não foi final, mas foi um jogo lá que eu fiquei impressionada. O Neymar pegou a bola, respirou, bateu, fez o gol. Eu tinha desmaiado se eu tivesse que fazer isso. Eu imagino que muitas pessoas... Tá, ele tem treinamento, enfim. Mas assim, você concorda comigo que isso exige uma autossegurança, uma autoconfiança num nível muito alto. E isso se deve à imagem que ele tem dele mesmo. Ele tem gravado na imagem dele de que eu sou bom ou sou ruim? Sou bom. Eu consigo ou não consigo? Consigo. Tá? É isso, eu quero ilustrar isso para que fique claro. Deu para entender que quando as minhas informações sobre mim gravadas aqui não são muito boas, eu gero uma emoçãozinha meio baixa, gero uma frequência baixa, e a partir daí, o meu comportamento. Quando eu vejo que a minha imagem não é lá tão boa, a minha motivação para ir viver meu dia, para ir fazer coisas, para cuidar de mim, para me exercitar, para estudar, sempre estão num nível baixo. E é por isso que algumas pessoas procrastinam, é por isso que algumas pessoas não se cuidam, né? Se eu olho para mim e falo, eu sou inteligente ou burro? Porque isso é uma das primeiras coisas que a criança grava quando ela é pequenininha. Sou inteligente ou burro? Sou burro. Tem irmãos que estudam juntos e eu lembro disso na minha infância. O meu pai fazia provinha para os dois e corrigia. Os dos dois irmãos. E quem ganhava, meu pai fazia assim, nossa, você ganhou, você é inteligente. E a minha sorte é que eu ganhava. A minha sorte é que eu ganhava, porque isso pode gerar na criança um sentimento de eu sou burro, quando você é muito pequenininho, 1, 2 anos. Eu sou burro. Se eu sou burro, eu não vou estudar, né? Se eu sou mal, eu vou me comportar como uma pessoa má. Se eu tenho valor ou não, não tenho valor, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, porque eu não tenho valor mesmo. Você percebe de que forma isso muda o meu comportamento? Então, além de tudo, quero falar sobre uma outra coisa aqui, a forma, tá?
Essa imagem é uma forma energética que vai tender a se parecer com a gente no físico. Se eu olho para minha imagem, eu sou gordo ou baixo? Gordo ou baixo? Eu sou gordo ou magro? Gordo. A tendência é que essa forma do gordo imprima no físico. Então, eu sou gordo, isso vai me gerar sentimentos de gordo e vai fazer eu ter comportamentos de gordo, além de fazer o meu corpo imitar aquela imagem energeticamente. Então, eu tô vendo o gordo, eu sinto gordo e eu gero um corpo gordo. Existem estudos que em psicocibernética, uma pessoa que tem uma autoimagem de magro, mesmo comendo uma dieta extremamente calórica, ela se mantém magra. Tá? Não tô dizendo que isso é ideal, porque o ideal é a saúde, né, em primeiro lugar, mas a gente precisa entender que esse conceito de autoimagem, ele é extremamente importante, que a gente precisa primeiro ter autoconhecimento, né? E autoconhecimento para isso, para saber quem sou eu na minha autoimagem e começar a mexer nisso, tá? Eu começo a mexer nisso quando, por exemplo, eu começo a limpar as emoções negativas que eu sinto sobre mim, né? E para isso, eu ofereço aqui a minha ajuda. Eu tenho atendimentos online super focados em limpeza emocional para isso. Tem informações aqui na minha descrição. Um passo, esse é um passo. Limpar tudo de negativo que eu penso e sinto sobre mim. Mas existe o outro passo, que é o mais importante aqui, que é o que eu quero que você entenda para ver se você vai querer praticar ou não, né? Que é a mudança da autoimagem. E como que eu faço uma mudança de autoimagem? Eu tenho 2 passos. O primeiro passo é trocando essa imagem que eu aciono quando eu penso em mim. Como que é que eu troco essa autoimagem? Primeira coisa que você precisa entender, pela repetição. Eu troco essa imagem repetindo porque eu vou precisar reprogramar o meu subconsciente. E para eu reprogramar o meu subconsciente, eu faço isso através da repetição. Ah, quanto, Mariana? 21 dias? 60 dias? Não. O resto da sua vida. Todos os dias. Mais de uma vez por dia. Aí você vai falar assim, pô, você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, aí não vai dar. Pra mim, não vai fazer diferença se você vai mudar ou não a sua autoimagem. Tá na sua mão, é você que vai decidir. Eu tô aqui, eu sou obrigada a te falar como é que muda a autoimagem. Não é fácil. Se fosse fácil, eu acho que a gente já teria mais pessoas mudando sua autoimagem, mudando seus resultados. Porque quando a gente muda a autoimagem, é automático a mudança de resultado. Quer ver, por exemplo, se eu penso em mim como uma pessoa de é rica ou pobre? É rica. Eu tenho uma autoimagem de alguém que tem $1 milhão, 5 milhões de dólares. Automaticamente, tem $1 milhão. O sentimento de ter $1 milhão, a frequência, ela entra na autoimagem. Nossa, eu tenho $1 milhão, eu levanto. Eu sou um pouquinho mais feliz, eu já sou. Um pouquinho mais de motivação, né? Tudo vem na autoimagem. Porque a autoimagem é uma coisa que eu olho e é uma crença profunda. Então, eu não duvido. E quando eu não duvido, eu gero o sentimento automaticamente. E eu gero a frequência automaticamente. E isso vai mudar a minha atitude. Quando eu olho para mim e penso assim, putz, nenhum real, não tem nenhum real. É provável que as minhas atitudes, mesmo que eu ganhando dinheiro, o meu comportamento vai me fazer, lembra da rota do avião? Vai fazer eu seguir a rota para chegar nessa autoimagem e, por exemplo, perder dinheiro, gastar mais do que eu devo, ter um comportamento desregrado com dinheiro para que eu alcance essa autoimagem. Então, é importante a gente entender isso. A autoimagem, ela é uma programação automática, não depende do seu consciente. É como se fosse a cibernética do avião. Ela vai fazer você seguir aquele caminho. Se você tem uma imagem de pobre,
de ter pouco dinheiro, de ser fracassado, de estar acima do peso. A sua rota é essa. Então o seu comportamento ele vai seguir essa rota. E mesmo que alguma coisa externa aconteça, essa rota vai reprogramar o caminho para fazer você chegar naquele caminho da sua autoimagem. É aqui que explica, por exemplo, as pessoas que perdem dinheiro depois de ganhar na loteria, as pessoas que voltam a engordar depois de fazer uma bariátrica, né? As pessoas que voltam a beber, que voltam a fumar depois de fazer um trabalho de se libertar dos vícios. Tudo isso é determinada pela autoimagem que ela tem. Então, vamos voltando para como a gente reprograma. Gravando uma outra autoimagem no subconsciente. Como que é a autoimagem que eu quero ter de mim? Como é a roupa? Como é? Eu sou legal ou sou chata? Eu sou bonita ou sou feia? Eu sou magra ou sou gorda? É você que vai moldar e esculpir quem você quer ser. Como é essa autoimagem? E a partir do momento que você tiver clareza dessa autoimagem, você vai, toda vez que acionar, você vai olhar para essa nova imagem, não mais para a antiga. Como é o fundo que você está? Quais são as cores, né? Qual é o seu tamanho? Como é a luz? Quem são, se tiverem outras pessoas, quem são as pessoas que estão aí? E aí que você vai mudar a sua autoimagem, tá? De novo, pro resto da vida. Tá nas suas mãos. Uma outra coisa, o segundo passo que você vai poder fazer para mudar a sua autoimagem é, por exemplo, exercitando e vivenciando na sua imaginação as coisas que você quer alcançar, os seus sonhos. Então, como é a imagem da pessoa que já tem aquilo que você quer, tá? Então, por exemplo, você quer, não sei o que você quer, tipo, você quer uma casa determinada. Quando você tiver essa casa, como é a sua imagem tendo essa casa? Se você fizer esse exercício, você vai descobrir que é diferente da imagem que você tem hoje. Então, viva essa pessoa tendo isso, tendo essa experiência de ter essa casa. E se sinta como essa nova pessoa. Como é a pessoa que está livre de vícios, né? Como é a pessoa que é você totalmente, por exemplo, fitness. Como é quando você conseguir ser uma pessoa que se cuida, que faz dieta, que chegou no corpo ideal. Como é essa autoimagem? Viva a experiência daquilo que você quer. Isso é um exercício de lei da atração? Sim, esse é um exercício de lei da atração. Recentemente, né, eu compartilhei aqui o exercício do olho. A gente indo até o nosso laboratório, né? É como se você crie esse é um exercício do método Silva. Não vou entrar aqui porque isso vai ficar muita informação. Pesquise sobre o método Silva. No método Silva, você tem um laboratório seu, onde você vai lá para exercitar e para sentir, já tendo aquelas coisas que você quer ter, quer viver. Então vá até esse lugar para você, por exemplo, imaginar que você está curando o seu olho, ter o seu olho curado. Como é a pessoa que tem o olho curado? Né? Como é essa sensação, esse sentimento? Qual é o sentimento de já ter a casa que você quer, de já ter o parceiro que você quer, de já ter os amigos, a família do jeito que você quer, de já ter os seus problemas solucionados? Como que é essa sensação? Como viva essa experiência dentro da sua mente, no seu laboratório, que você começa a se ver dessa nova forma, desenvolver esse novo personagem, essa nova autoimagem, e você começa a gravar também assim, desta forma. Certo? Quantas vezes eu vou fazer isso? Pro resto da sua vida. Todos os dias, mais de uma vez por dia. Se você quiser, se você achar que faz sentido pra você, tá? Mas a autoimagem é uma programação que fica no nosso subconsciente, dizendo o que vai acontecer ou o que não vai acontecer na sua vida.
Você, no seu consciente, você pode querer, você pode sonhar, você pode estar infeliz, você pode reclamar, você pode fazer o que você quiser. Você é o piloto do avião. Pensa nessa analogia, você é o piloto do avião e infelizmente não está nas suas mãos levar o avião para onde você quer. A informação está na cibernética, no lugar mais profundo, na sua autoimagem. É lá que você precisa programar os seus resultados. É lá que você precisa mexer, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.